dessa lição hoje é um bom futuro para você. A gente tem vivido em dias que nós temos sentido os dias que têm se passado. Essa lição de hoje é uma lição boa, que ela vai falar um pouco para nós com relação a isso também. E o texto, os irmãos quiserem abrir a Bíblia, é em Salmo 73. Salmo 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de coco cheio se lhes espremem. Eis que eles são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Até aqui. Todos os irmãos que vêm na escola bíblica e participam com a gente, sabe que eu não gosto de levar muito para o lado de data, histórias, de aprofundar muito em questão de conhecimento de matéria. Mas eu gosto de usar muito os textos bíblicos, a escola bíblica, para a nossa vida em especial, para que nós possamos usar os acontecimentos, e os fatos para a nossa instrução e a nossa vida do dia a dia. Aí a gente vê que nesse salmo aqui, o salmista, ele começa falando que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Ou seja, ele começa exaltando a Deus. A gente repara que ele começa dizendo que Deus, ele socorre os limpos de coração, e ele se agrada daquele que faz a vontade dele. Mas quando o texto vai decorrendo o texto, a gente repara que ele começa a falar que ele começa a ter inveja
soberbos, que ele olha para os ímpios e olha para a vida dos ímpios e começa a criticar por que ele está seguindo aquele caminho, por que ele está fazendo aquilo ali, se é o certo, e ele começa a questionar com Deus. Mas não é possível, os ímpios, eles fazem isso e se dão bem, eles corrompem, se dão bem, eles vivem bem, e tudo que eles fazem prospera. E ele começa a criticar se o caminho dele que ele estava percorrendo, se andar na presença de Deus, no caso dele, era o certo a fazer. Ele naquele momento, ele meio que se confundiu na sua mente. Ele olhava para os ímpios, ele olhava para as pessoas que não seguiam os caminhos de Deus e começava a se preocupar. Será que eu estou certo em fazer isso? Os ímpios se dão bem, fazem as coisas erradas e nada acontece com eles. Ou seja, eu não estou me dando bem. Esse foi o pensamento do salmista naquela hora. Mas quando vai passando o texto e a gente vai analisando o texto, ele vai entendendo, e lá no final ele entende que o final dos ímpios não é bom. Que o final dos ímpios, no final de tudo, não é um final alegre, não é um final feliz, porque o que ele alcança, o que nós alcançamos, eu, você, aquele que é cristão, aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele busca a salvação, ele busca morar no céu, ele busca a cidade santa, ele busca algo muito maior do que essa vida terrena aqui. Deus pode abençoar a minha, a sua vida? Pode, claro, óbvio. E Ele quer abençoar a minha, a sua vida? Quer. Ele quer te abençoar, Ele quer mostrar o poder dEle, Ele quer te mostrar que Ele é Deus. E nós devemos viver aqui nessa terra buscando a presença de Deus, buscando aquilo que Ele tem para dar para mim e para a sua vida. Deus não seria um Deus para olhar para nós que servimos a Ele e não nos abençoar. Ele abençoa, é claro, mas existem certas situações que de repente Ele pode estar moldando a minha e a sua vida. Existem situações que Ele pode estar usando como estratégia para nos levar a um degrau maior. Ele pode estar levando você e a minha vida a algo a mais que Ele quer para nós, porque existem missões. A gente vai ver aqui um pouco no estudo que o autor colocou. Existem missões aqui na terra que eu e você temos que estar preparados. Nós temos que estar instruídos e forjados em algo maior, em uma missão maior que Deus quer para mim e para a sua vida. Deus quer que eu e você vivemos aqui na terra e aproveitamos as coisas boas desse mundo? Quer, é óbvio. Deus não quer que nós, a palavra dele diz, que nunca viu um justo mendigar o pão. Ele não quer que eu e você passemos por aperto, por necessidade. Mas existem situações em nossa vida, na minha, na sua vida, que Deus usa para nos forjar, para nos transformar, para nos moldar, para nos mostrar algo diferente, para às vezes testar se eu e você realmente estamos firmes na presença de Deus. A gente tem vivido em situações nesses dias, nesse momento em que o mundo tem vivido, em que tem se falado em desespero, em agonia. Muitos servos de Deus, muitas pessoas, cristãos, que entregaram sua vida para Deus, se encontram em situações de desespero, às vezes em casa, e a gente entende, nós como humanos, mas servos de Deus, mas como humanos, como pessoas, nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições. Mas Deus usa certos momentos na vida para mostrar quem é Deus na nossa vida. Quem é Ele na minha e na sua vida.
Porque enquanto os ímpios nessa hora se desesperam, eu e você, a nossa vida, ela é cobrida pela mão de Deus sobre nós. E é Deus que faz a minha vida e a sua vida passar por esse momento de tribulação. Deus usa às vezes momentos para nos forjar. E o salmista, ele viu aqui nesse momento, lá no final, ele vai entender isso, que ele diz assim, ó: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Deus, ele quer algo maior para mim e para a sua vida. Deus, ele quer que nós, como servos de Deus, estejamos firmes na presença dele. A gente repara que no começo o salmista diz que o pé dele quase se escorregou, que o pé dele quase, se deixou ele cair e sair da presença de Deus. Mas os ímpios, os caminhos dos ímpios são escorregadios. Ele vai colocar isso lá no final do seu salmo. E a gente entende que Deus, ele quer algo maior para mim e para a sua vida. A introdução aqui no texto aqui, que o autor coloca, ele diz assim, em Provérbios 23, 18, temos a promessa de que a esperança do justo não será frustrada, de que haverá um bom fruto para ele. Mas no versículo 17, há uma importante recomendação para que a promessa se cumpra. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes, ser no temor do Senhor todo o dia. Nesta lição, analisemos o que pode ameaçar o bom futuro que o Senhor reservou para nós. As características encontradas naqueles que temem a Deus e porque enfrentamos tantas tribulações neste mundo. E o autor, ele vai pegar aqui alguns pontos aqui, ele vai falar. O primeiro ponto, o que pode ameaçar o nosso futuro. E ele fala também o temor a Deus e a certeza de um bom futuro. E ele encerra falando sobre, afinal, por que tanta tribulação? E a gente vai ver aqui, nesses minutos que nós estaremos aqui, falando um pouco sobre isso. Primeiro ponto, ele vai falar sobre o que pode ameaçar o nosso futuro. No Salmo 73, há o relato da história de um justo que, quando se desviou porque invejou o soberbo e a prosperidade do ímpio, o salmista, em outras palavras, diz: eu sou justo, temo a Deus e obedeço a Ele, mas estou sofrendo. O ímpio escarnece e zomba, mas não sofre aflições, e suas riquezas aumentam dia a dia. Quando começamos a fazer comparações entre a nossa vida e a vida do ímpio, três coisas podem acontecer. Nós vamos ver essas três coisas que podem acontecer, que podem ser a murmuração, o desânimo e a apostasia. Essas coisas podem ameaçar o nosso futuro. Quando nós não conseguimos entender o projeto de Deus para a nossa vida, e quando nós não entendemos que Ele sempre está conosco, que Ele sempre guarda a minha e a sua vida, o nosso futuro pode ficar ameaçado. Porque os nossos pés têm que estar firmes em Deus. Os nossos pés têm que estar firmes na rocha que é Jesus. No primeiro ponto, ele fala sobre a murmuração. Entende-se por murmuração a queixa descabida contra o Altíssimo, que leva o indivíduo a indagar: será que Deus está me vendo? Será que Ele se importa comigo? A
murmuração está diretamente ligada à incredulidade e Deus, por diversas vezes, puniu este pecado severamente. O povo de Israel, por exemplo, quando esteve no deserto, após ter sido liberto do cativeiro egípcio, por diversas vezes murmurou contra o Senhor. Às vezes por falta de água, às vezes por falta de alimento e às vezes até pela ameaça dos inimigos. Como resultado, toda aquela primeira geração pereceu no deserto, à exceção de Josué e Caleb, que perseveraram e conseguiram seguir ao Senhor, crer e seguir ao Senhor. Então a gente vê que a murmuração na vida de um cristão, na vida de um crente, na minha e na sua vida, Deus, Ele não gosta, porque Ele quer que nós verdadeiramente possamos confiar nele. Porque muitas das vezes eu sei que eu e você questionamos assim: será que Deus está comigo? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus vai me livrar dessa situação? Será que Deus está vendo que eu estou sofrendo? Essa é a minha pergunta, a sua pergunta, que nós às vezes fazemos para Deus. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus tem tomado conta dessa situação? Mas a palavra dele nos orienta que murmurar não é a minha e nem a sua tendência, que nós não possamos fazer esse tipo de coisa. Lá no deserto, o autor aqui vai citar o exemplo de eles murmuraram quando faltou água, murmuraram quando faltou alimento, e eles murmuraram até mesmo quando a ameaça dos inimigos vieram contra eles. Ora, a gente tem vivido em dias, irmão, em que nós temos enfrentado uma ameaça, que a ameaça dessa enfermidade que tem assolado a nossa nação. Vou falar com alguns irmãos em que a gente está junto, que a gente está orando, que a gente está buscando a presença deles junto, que ainda que isso venha chegar à nossa casa, que Deus vai dar um basta. E ainda que Ele não dê um basta e que nós partimos desse mundo, nós iremos morar com Ele. Essa é a certeza que o crente, que o cristão tem que ter. É crer que Deus, mesmo na adversidade, mesmo que a coisa piore, mesmo que chegue ao caos, a minha vida, a sua vida tem que ser um diferencial. Existe uma história de uma mulher que ela estava muito enferma, muito doente, estava num estado estado final de sua vida, e ela estava internada. E ela estava com uma doença muito grave e sentia muitas dores. E existia uma mulher que estava deitada do lado dela e não era crente. E aí um certo parente dela foi visitar ela e falou assim: não é possível, você deve estar sentindo muita dor, porque essa doença ela é terrível, ela te causa dor, ela te causa várias aflições. E ela disse assim: sim, essa doença realmente me causa dores, me causa aflição no meu coração, mas eu não posso chorar, eu não posso reclamar, eu não posso murmurar. Aí aquela parente dele perguntou assim: mas por que você não pode murmurar, você não pode questionar? Aí ela disse para ela assim: sabe por quê? Porque aquela mulher que está deitada do lado ali, ela também está doente, mas ela não é cristã. E eu disse para ela que meu Deus me socorre em qualquer situação da minha vida. Se eu murmurar, se eu reclamar, ela vai falar assim: que Deus é esse? E eu sigo firme, porque eu creio no meu Deus. E ela seguiu firme naquele propósito de não reclamar, de não murmurar, de fazer se cumprir aquilo que Deus queria na vida dela. E aquela mulher,
ela pregava para aquela mulher que estava deitada, e ela veio a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ela olhou para a vida daquela outra mulher e disse assim: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus para a minha vida, esse Deus que me dá garantia, que me dá segurança, que ainda que eu parta desse mundo, eu sei que existe um algo melhor, que eu vou morar com Ele no céu. E esse é o exemplo que Deus dá para mim e para a sua vida. As situações que Deus coloca na minha e na sua vida, seja de dor, seja de caos, seja de bonança, seja de prosperidade, é para que o nome dele seja glorificado. O nome de Deus tem que ser glorificado na minha e na sua vida. A sua vida e a minha vida tem que ser para glorificar a Deus. Seja qual for a situação, nós não podemos murmurar. Se for na bonança, abençoando os irmãos, ajudando, mostrando que o dinheiro não corrompe a minha e não corrompe a sua vida. Se for na fraqueza, se for na dificuldade, na doença, mostrando que Deus, ainda que nós estejamos lá, Ele está conosco. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, e Ele nos usa como canal de bênção na vida de várias pessoas. E ele vai falar de desânimo. A comparação pode ainda levar-nos ao desânimo. Foi o que aconteceu ao salmista, que comparou sua vida com a do ímpio. Asaf, que era o autor desse salmo, ficou tão perplexo com o fato de os ímpios, com toda a sua visão, com essa visão absurda da vida, conseguirem aparentemente desfrutar dos bens de sua existência, que chegou a acreditar que viver de forma justa não tinha sentido nem propósito. O desânimo, quando a gente olha para a vida das pessoas, dos ímpios em particular, é o que ele está citando aqui, e a gente às vezes olha e fala assim: ah, mas ele está se dando bem, ah, mas a vida dele está sendo abençoada, ele está usando os bens dele aqui nessa terra, e ele está vivendo bem, e eu estou. Sirvo a Deus, mas não tenho a vida que ele tem. Deus, ele não quer que nem eu e nem você possamos sentir desânimo. Deus quer que a minha vida e que a sua vida seja de ânimo, seja crendo que existe um Deus que pode mudar a nossa vida, se Ele quiser. Ele pode derramar suas bênçãos sobre nossa vida, e Ele quer, Ele faz isso sobre nós, sobre mim, sobre você. É por isso que a minha vida e a sua vida existe um propósito aqui nessa terra. É necessário que eu e você possamos perguntar para Deus: Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Qual é o meu objetivo e como eu posso glorificar e exaltar o Teu nome? Eu costumo dizer que as nossas vidas, a minha, a sua vida, como cristão, como servo de Deus, é glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui nessa terra. O nome de Deus tem que ser exaltado, seja na bonança, seja na tristeza, seja na dificuldade. O nome de Deus tem que ser exaltado aqui nessa terra, através da minha vida e através da sua vida. Por isso que nós não podemos desanimar, nós temos que nos manter firmes. O terceiro, ele vai falar sobre a apostasia. Asaf, tomado pela inveja, aproximou-se perigosamente da apostasia. Disse ele: quanto a mim, meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista percebe os perigos do caminho no qual estava trilhando. Então, ao entrar no santuário de Jerusalém, redescobre algo que provavelmente já sabia, mas em que não havia meditado ainda. A prosperidade dos ímpios não é duradoura, sua riqueza não tem valor algum para a vida vindoura. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que vivem nessa terra e vivem nesse mundo, e às vezes conseguem riqueza, conseguem
coisas extraordinárias, conseguem cargos, conseguem ser autoridades, conseguem poder, mas eles não levam uma vida temente a Deus, eles não levam uma vida voltada para o Senhor Jesus. E o fim deles não é com uma coisa boa, o fim deles é longe da presença do Senhor. Porque as riquezas dessa terra, as riquezas desse mundo, o poder desse mundo, não pode te levar a Deus. Não pode te trazer o conforto de uma vida vindoura. Qual é a maior riqueza que eu e você temos, que o cristão tem nessa vida? É a certeza de ir morar no céu. É a certeza de ir morar com Deus, morar com Jesus. Essa é a minha e a sua riqueza. Essa é a maior riqueza que nós temos. A riqueza nossa é que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz, para que o meu pecado e o seu pecado fosse apagado diante de Deus. E Deus pegou o meu pecado e o seu pecado e jogou no mar do esquecimento. Esta é a maior riqueza que eu e você temos. Bens, dinheiro, poder, Deus pode te dar, mas se der, é para que o nome dele seja exaltado, é para que o nome dele seja glorificado aqui nessa terra. Nós não devemos nos esquecer desse fato. E Asaf, ele quase se desviou. Ele diz aqui que o pé dele quase se resvalou, ou seja, quase saiu do caminho. E isso é perigoso. Nesse mundo em que nós vivemos, às vezes as coisas desse mundo, as riquezas, a ambição desse mundo, pode às vezes nos colocar um perigo muito grande, que é viver e nos afastarmos da presença de Deus. Pense nisso. Nós temos vivido em dias em que se tem pregado muito em riqueza, em dinheiro, em poder, e muitas pessoas têm se desviado por esse caminho, e esse caminho não é bom. O bom caminho é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus. Então nós devemos prestar muito bem atenção aonde nós estamos seguindo. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Será que é o caminho dessa vida, aonde o dia a dia tem sido tão corrido, e eu e você não temos parado nem um pouco para prestar atenção no que Deus faz, no que Deus é? Porque se eu e você só temos alguma coisa e somos abençoados com algo, é porque Deus permite. Deus permite todas as coisas. Então, é um caminho muito perigoso. E isso pode nos levar à apostasia. A apostasia é nos afastarmos da presença de Deus. No ponto 2, ele vai falar sobre o temor a Deus e a certeza de um bom futuro. Antes de falar que a esperança do justo não será frustrada e que haverá um bom futuro para ele, Salomão fez uma importante recomendação para que essa promessa se cumprisse. Além de não ter inveja dos pecadores, porque estudamos no tópico anterior, o justo precisa ter no temor do Senhor todo dia. Mas o que significa temor a Deus, ao Senhor, e ser no temor do Senhor todo dia? Vamos ver isso aqui. O autor vai colocar 2 pontos que vão falar disso, que significa o temor ao Senhor e que significa ser no temor do Senhor. O primeiro ponto diz assim: temor ao Senhor não significa ter medo dele, como se Deus fosse um ser tirano, iracundo, perverso, vingativo e mau, que sempre está pronto a fazer valer sua justiça sem misericórdia. Antes, implica reconhecer a grandeza e a soberania daquele que nos criou e que está acima de todas as coisas, submetendo-nos aos princípios, às leis e aos estatutos que ele estabeleceu e revelou em sua palavra.
a fim de que tenhamos uma vida saudável e plena. Portanto, temer ao Senhor não implica obedecer apenas a um conjunto de regras por um determinado período de tempo, por medo das consequências da desobediência. Antes, implica obedecer sempre, todos os dias, por estarmos cientes de que o bem, a verdade, a justiça, o amor e o poder pertencem a Ele. Temer a Deus é nós entendermos que nós temos que amarmos a Ele acima de qualquer coisa. Tem gente que coloca Deus como um Deus perverso, um Deus mau, não é assim? Deus é ruim, Deus é bom. No entanto, que Jesus, quando vai, os discípulos chegam para ele e falam com ele assim: Senhor, nos ensina a orar. E ele começa assim: Pai nosso, que estás no céu. Deus, ele é Pai. E a gente sabe que todo pai ama seu filho. Todo pai, às vezes, corrige o seu filho para que ele volte para os seus caminhos. Às vezes nós podemos passar por tribulações. Será que nós paramos para pensar? Será que Deus está me corrigindo? Será que Deus está me trazendo de volta? Será que Deus, como um pai, Ele está olhando para mim, filho, volta para o meu caminho? Será que às vezes o nosso caminho não está sendo bem visto por Deus? Isso é importante a gente pensar em nossa vida. Porque às vezes nós achamos que estamos no caminho certo e não estamos. E temer a Deus é entender que Ele nos ama, que Ele é um Deus de amor. E tudo que Ele faz na minha e na sua vida é por amor. Não é à toa que o seu Filho desceu aqui nessa terra e se entregou naquela cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos por Ele, para que o nosso pecado, para que o salário do pecado, para que a moeda que estava perdida, para que eu e você pudéssemos voltar e pudéssemos adorar a Ele. Isso é um Deus de amor. Nós não devemos olhar para Deus como um Deus mau, como um Deus que quer cobrar a sua ira, que é perverso. Nós temos que olhar para Deus como um Deus de amor. E Deus é um Deus de amor. No segundo, ele vai dizer o que significado de ser no temor do Senhor. Ser é mais do que ter ou estar. E a construção desta ideia está diretamente relacionada à essência, aquilo que é intrínseco. Portanto, faz parte do nosso modo de pensar, desejar, sentir e agir. Mas o que significa na prática ser no temor do Senhor todos os dias? É permanecer cônscio da necessidade de aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Então, a gente repara que ser no temor de Deus é aborrecer aquilo que Deus não gosta, é nos afastarmos da soberba, é deixarmos de sermos arrogantes, porque muitas das vezes a gente nos pegamos em situações em que nós nos tornamos um pouco arrogantes, em que às vezes Deus nos dá algo para a nossa vida e nós achamos que nós somos alguma coisa. E Deus, Ele sempre nos mostra que nós não somos nada sem Ele. Por isso é importante que nós não sejamos arrogantes, que nós nos afastamos do caminho do mal. A palavra dele nos diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E isso é para mim e para você. E que nós não possamos usar a nossa boca para o mal. Nós não possamos usar a nossa língua para falar mal das pessoas, para sermos aquele que dissemina a contenda e o mal entre as pessoas. É necessário que
ser no temor do Senhor, que nós possamos fazer o contrário daquilo que é ruim, daquilo que é mal. É nós nos achegarmos a Deus e obedecermos os seus mandamentos, e seguirmos os seus mandamentos, seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda vai dizer que desviar-se do mal e ter um caráter íntegro e perseverar na comunhão desses 3 pontos, nesse ponto aí, ele diz assim: desviar-se do mal implica evitar aquilo que nos afasta da comunhão com Deus e de uma vida separada para o uso do Senhor. Ou seja, é a gente nos desviarmos, nos afastarmos daquilo que nos afasta da comunhão com Deus. O que está te afastando da comunhão com Deus? O que tem colocado, o quão mal que tem sido na sua vida, que você tem olhado para dentro de você e tem falado assim: isso está me afastando de Deus, isso está deixando com que Deus olhe para mim de uma forma diferente. É necessário que eu e você possamos entender essas situações, ter um caráter íntegro, por meio da obra santificadora do Espírito Santo. Os cristãos que foram declarados justos por Deus tornaram-se continuamente mais íntegros. É necessário que um cristão seja uma pessoa de caráter, ou seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que realmente faça aquilo que ele fala, que seja uma pessoa que realmente ele possa dar o testemunho de Jesus aqui nessa terra. Perseverar na comunhão. O Senhor deseja ter coinonia com o seu povo, um relacionamento por meio do qual Ele possa compartilhar conosco sua essência, suas bênçãos, seus propósitos e seu reino. Esse é o cerne da aliança dele com o homem. Da mesma forma, Ele deseja que tenhamos coinonia com nossos irmãos, uma verdadeira comunhão com os demais cristãos. Ou seja, Deus ele quer que nós tenhamos a comunhão com todos, com nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz que sem paz, sem nós termos paz com os outros, sem a nossa santificação, nós não podemos ver a Deus. Que ninguém pode ver a Deus sem santificação e sem paz com todos. Nós devemos ter harmonia, comunhão com os nossos irmãos. Nós temos que viver em comunhão uns com os outros, sem falar mal, sem desejar mal, mas ainda acima de tudo, vivemos em comunhão com aqueles que não são cristãos, que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não tiveram as suas vidas mudadas, com aquele que vive na sociedade em prol de dinheiro, em prol de bens maiores aqui nessa terra. Ainda assim, com eles, nós devemos ter uma harmonia, que nós possamos mostrar para eles que com o meu testemunho, com o seu testemunho, nós podemos mudar a mentalidade dele, que ele possa entregar a sua vida através do meu e do seu testemunho. Deus quer que nós possamos transformar esse mundo através de um testemunho, através de uma vida, através de coisas que nós fazemos aqui nessa terra para glorificar o nome do Senhor. O ponto 3 e último ponto, ele vai dizer assim: afinal, por que tanta tribulação? O autor diz assim: Deus muitas vezes permite que vivenciamos necessidades extremas para nos levar a lugares mais altos e mais profundos. Nessa sessão, analisaremos os estranhos métodos que Deus empregou na vida de José, de Davi e de Jesus, nosso Mestre e Senhor, os quais nos fazem concluir, tal como o salmista, que vale a pena servir a Deus e continuar
trilhando o caminho do amor, da verdade e da justiça, porque no final há uma herança eterna reservada para o justo, assim um bom futuro reservado para nós. É o que nós falamos no começo, quando nós estávamos falando nesse salmo no começo. E às vezes tem situações em que nossas vidas que nós temos que parar e analisar e perguntar para Deus: Senhor, por que essa tribulação? Por que tanta tribulação? Por que eu estou passando por isso? Por que esse momento na minha vida está sendo difícil? Será que o Senhor está tentando me corrigir? Será que o Senhor está tentando me mostrar algo para me voltar para os seus caminhos de novo? Será que por algum momento meus pés se escorregaram? Será, Senhor, que é para que o seu nome seja glorificado na minha vida? Será que é para que alguém possa olhar para mim e ver que o seu nome pode ser glorificado através dessa tribulação? Será, Senhor, que o Senhor está me forjando para algo maior? Será que o Senhor está me ensinando a ter mais sabedoria, mais resistência, mais força para poder combater e poder assumir a missão que o Senhor vai me dar? Então é momentos em que nós temos que refletir quando essa tribulação possa vir sobre nossa vida. Ele vai usar 3 pontos que ele vai dizer assim: o duro tratamento ministrado de José. E ele depois vai falar sobre Davi e Jesus, o nosso Senhor. No primeiro ele diz assim: depois de ser vendido como escravo pelos irmãos, José foi levado para o Egito e começou a trabalhar na casa de Potifar, onde Deus lhe ensinou a administrar riquezas. Ali, José foi tentado a pecar, mas recusou-se, sendo caluniado e difamado. Então, o filho preferido de Jacó foi lançado injustamente na cadeia, onde aprenderia a administrar na escassez. Entre o sonho e a realização havia um longo caminho de lutas, sofrimentos, injustiças, solidão e espera a ser percorrida por José. Deus precisava forjar o caráter daquele rapaz e estruturá-lo emocionalmente antes de fazer chegar o bom futuro que tinha reservado para ele, o de administrador do Egito, a maior potência do mundo antigo. A gente vê aqui que na vida de José, Deus levou ele primeiro a Potifar, ou seja, Deus colocou ele lá no palácio. Olha, eu vou te colocar aqui, José, porque aqui você vai acostumar a viver no meio da riqueza. Você vai viver aqui nesse palácio, você vai aprender a administrar e a entender como é ter a riqueza e como é fazer parte da riqueza. E logo em seguida Deus pega ele e joga ele lá na prisão e começa a ensinar ele como é que é viver sem ter nada, sem ter às vezes uma cama confortável, sem ter às vezes a liberdade dele, a sua própria liberdade. E ele foi justamente parar naquele lugar porque ele era fiel a Deus. E é necessário que eu e você tenhamos essa capacidade de na tribulação sermos fiéis a Deus. Que nós possamos entender que ainda que nós possamos perder tudo, que ainda que nós possamos acabar em um lugar de dificuldade, um lugar aonde nós possamos passar uma tribulação maior, mas que Deus está conosco. Deus estava naquele momento forjando José para ser o maioral do Egito, para ser o comandante do Egito naquela época. O Egito era a maior potência do mundo antigo. E
Deus estava forjando José justamente para isso, para ser o administrador de toda aquela potência, de tudo aquilo que ele via naquele momento ali. E Deus usa às vezes a tribulação em nossa vida para nos forjar, para nos ensinar a lidarmos com coisas maiores. Imagine se Deus pegasse uma coisa muito grande e colocasse na sua mão hoje. De repente você ia olhar e falar assim: o que eu faço com isso? Deus às vezes precisa te forjar. Deus às vezes precisa te moldar, para que quando você vier a lidar com algo grande, você saiba lidar com aquela coisa em que você está na mão. Imagine um funcionário de uma empresa e ele está vivendo a sua vida de faxineiro. Do nada, o dono da empresa coloca ele como gerente geral, como presidente da empresa. Será que ele saberia lidar com aquilo? Ao invés de ele passar pelos cargos mais baixos até chegar à presidência? Deus pode capacitar ele? Pode, mas geralmente é necessário um processo, é necessário que nós passamos por um molde para que nós possamos assumir um algo maior, e principalmente um algo maior na presença de Deus. A perseguição empreendida a Davi, o autor vai dizer assim: depois de ser ungido rei de Israel, Davi derrubou o gigante, lutou e venceu diversas batalhas no exército israelita, mas ainda não estava pronto para reinar. Durante 10 anos, o filho caçudo de Jessé foi implacavelmente perseguido por Saul, passou fome e experimentou o exílio. Davi teve de comer os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, porque sentiu fome. Depois ele foi parar na caverna de Adulão, para aprender o que é a misericórdia, a miséria humana, a fim de ser o rei mais compassivo da história de Israel. Às vezes Deus está te colocando em situações difíceis. Pense bem, pense nisso. Às vezes a tribulação que você está passando é para te moldar, é para te ensinar que quando você estiver lá em cima, num degrau maior, você vem olhar para baixo, olhar para aquele que está abaixo e ter misericórdia da vida dele. Às vezes é para você e para que eu possamos entender que nós temos que olhar para quem está abaixo, não de uma forma arrogante, não de uma forma ruim, não de uma forma de querer pisar nele, mas sim de olhar para ele e dizer assim: ele merece a minha atenção. E um dia você passou por ali. E isso é a forma, é o projeto que Deus trabalha na nossa vida. E no sofrimento de Jesus, nem Jesus ficou livre da escola do sofrimento. Em Lucas 24, 26, é dito que convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então é necessário que eu e você, às vezes, possamos passar por coisas terríveis. A gente repare bem, até Jesus, o sofrimento de Jesus foi necessário. Jesus, ele passou por aquela agonia, ele se mostrou fiel a Deus, ele se mostrou fiel àquilo, ao propósito dele vir aqui nessa terra. Pense bem, qual é o propósito de Deus para você aqui nessa terra? Será que eu e você estamos aceitando aquilo que Deus tem colocado para nós aqui nessa terra? Jesus entendeu, ele sabia qual era o propósito de Deus nele, na vida dele aqui nessa terra. E Deus assumiu a sua responsabilidade. Ele foi castigado, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi apertado de todas as maneiras, mas em momento algum ele abriu a sua boca. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. É necessário que eu e você entendamos por que as coisas acontecem. É necessário a pergunta ser: por quê nós estamos passando por essas coisas? E entendemos
que Deus ele quer moldar a minha e a sua vida, nós temos que perguntar para Deus: para que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está me forjando? Me mostre o que o Senhor quer na minha vida. E é necessário que tudo que nós passamos aqui nessa terra, nós possamos usar para que o nome do Senhor seja glorificado. E a conclusão diz assim: a disciplina mais difícil na escola da vida chama-se adversidade, mas é a melhor matéria para ensinar-nos a depender de Deus e para colocar-nos em lugares altos. O Senhor tem um bom futuro para nós e nossa esperança não será frustrada. Ao longo da nossa caminhada pela vida, é comum surgirem obstáculos, tribulações e problemas para nos fazer desanimar e tentar impedir que alcancemos aquilo por que nos temos esforçado. Nesses momentos é imprescindível manter acesa a chama da esperança em Deus, crer que Ele nos ama, é misericordioso, gracioso, está interessado em ajudar-nos e tem todo o poder para intervir na adversidade e mudar o rumo da nossa história. Que o Senhor nos conduza ao lugar da vitória em Cristo. Que nessa manhã você possa colocar em seu coração que Deus está tomando conta de tudo. Entenda, podemos passar por tribulações, temos passado em dias que a aflição, a angústia tem tomado conta da minha e da sua vida. Mas creia, existe um Deus maior, um Deus que toma conta da minha e da sua vida, e que Ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida, e que lá na frente, quando isso tudo passar, o nome de Deus vai ser glorificado na minha e na sua vida. O nome de Deus vai ser exaltado na minha e na sua vida. E nós seremos melhores pessoas, melhores crentes, e nós estaremos mais perto de Deus. Por isso, aproveite essa situação em que às vezes você está vivendo de aflição, de angústia, para chegar mais perto de Deus. Amém?